Alô, amigos, mais uma vez aqui estamos para apresentar o podcast do Gente que Fala. Vocês podem nos ver diariamente às 17 horas na TV aberta, também nas redes sociais, Instagram, Facebook e também na AltV, que é a televisão da internet do amigo Alberto Luchetti. E o principal, no YouTube, se inscreva e ative o sininho que tem, vocês vão ver por lá. É uma ajuda para a gente, para conferir a audiência do programa. Eu recebo hoje com muito prazer mesmo, o meu amigo de muitos anos, Celso Matsuda, o eterno vereador. Não sei se é eterno vereador, mas eterno seu amigo. Meu amigo e vereador, você teve um período muito bom na Câmara Municipal. Sim. Nós vamos falar sobre isso. Tá. Mas olha, o Celso Matsuda é doutor e mestrado em comunicação, consultor do Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing, professor universitário, especialista em teoria de comunicação. Foi diretor de empresas nas áreas de planejamento estratégico, comunicação e marketing. Foi 3 vezes vereador em São Paulo. Foi candidato a vice-prefeito em São Paulo em 1988. Atuou como secretário de abastecimento no governo Jânio Quadros. Durante a gestão de Paulo Maluf, foi diretor da Imurb, que era a antiga empresa municipal de urbanização de São Paulo. É filiado ao PSDB de 1933 a 2007. Na gestão do governador Márcio França, em 2018, você atuou como diretor de atendimento opcional do CDHU. Foi nomeado para exercer o cargo de secretário nacional de habitação do governo Bolsonaro e ocupou o comando do Minha Casa Minha Vida até dezembro de 1919. Esse é apenas uma parte do grande currículo do amigo Celso Matsuda, Celso. Você nasceu aonde, Celso? Eu nasci em São Paulo. E, curiosamente, Fausto, na Câmara Municipal, na primeira vez, quando eu cheguei lá, alguém me perguntava, de onde você é? Eu sou de São Paulo, sou paulistano. Você imagina que em 21 vereadores só tinha 3 ou 4 vereadores paulistanos. Todo o resto vieram de fora de São Paulo. Sim. E uma grande parte vieram do centro-oeste para cima. Né, em que ano você foi vereador? 1972. Até 1988. 88. Foram 3 legislaturas. Depois parou, não quis mais saber. Não, porque aí eu segui a carreira no Executivo, né? Sim. De lá fui secretário municipal de abastecimento, aí tudo na área de abastecimento. De abastecimento foi com o Jânio Quadros, né? Foi uma experiência incrível. Daí eu subi para ser presidente da CEAGESP. Aí já foi com outro cara incrível no MDB, acho que você conheceu, que foi o Zé Maria Marim. Sim, né? faleceu. Que faleceu esses dias. Infelizmente soubemos a notícia. É. E aí eu fui para o Ministério da Agricultura. Fui ser o secretário nacional de política agrícola, depois fui ser secretário nacional de habitação. Que beleza. Como foi a sua atuação com o Jânio Quadros? Olha, foi uma experiência Ele era muito incrível. exigente? Muito. Mas o que mais me surpreendia nele é o fato de que ele não me conhecia. Eu fui candidato sem saber quem era o Jânio Quadros, né? Então fui eleito, era vereador, e durante a campanha dele, um dia ele chegou assim para mim, durante a campanha, ele falou assim, quando eu for eleito, eu vou te convidar para ser o secretário de abastecimento. Tudo bem. E ele foi eleito e me convidou. Aí um dia eu perguntei, por que o senhor me convidou para ser secretário de abastecimento? Ele falou assim, por uma razão muito simples. Você anda pela cidade de São Paulo, tem as feiras livres, né? Só tem japonês lá, né? Então eu vou convidar, um filho de japonês para ser o presidente da CEAGESP. Mas ele desconhecia que meu pai foi agricultor,
foi presidente de uma cooperativa agrícola, e eu cheguei até, como estudante, a trabalhar, ajudar o meu pai na CEAGESP, né? Então eu já tinha essa vivência, mas achei muito curioso. Desde então você já tinha um viés político? Já tinha. Eu tinha um viés político porque dentro da universidade eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. Sei. Então lá... normalmente começa por aí, né? Eu era o presidente do diretório e aí começou. Começou, foi toda uma gestão. Eu conheci uma pessoa muito importante na época, que era a reitora da Universidade de Mackenzie, Esther de Figueiredo Ferraz, que depois foi secretária de Educação. Depois foi secretária de Educação do Laudo Natel, depois foi ministra da Educação, e ela, por alguma razão qualquer, ela me chamava, né? Então, eu cheguei a ocupar cargos na área de... naquela época, ela falou assim, olha, existe um negócio que está crescendo muito aqui agora, que é na área de digital, né? Política digital. E eu quero ver se a gente moderniza aqui a educação. E ela me convidou para ocupar uma posição justamente da introdução, né, da política digital dentro da educação. E uma das vezes que eu encontrei você estava junto com o João Taviano, sim, que infelizmente já não faleceu. Está mais entre nós. Era secretário de Habitação, não era? O João Taviano foi secretário de Vias Públicas. Vias Públicas. Ele foi um grande secretário. Foi. Então, quando ele saiu, mudança de governo, eu assumi no lugar dele. Sei. E mais tarde nós nos encontramos no governo, na época do Rodrigo Garcia. Sim. Onde ele foi secretário novamente de Estado. Foi nessa época que eu te encontrei lá. Aí ele foi secretário de Estado e na verdade, eu trabalhava numa outra secretaria, juntamente tínhamos a harmonia administrativa, né, um do outro. Foi muito importante a convivência com ele. Mas, Celso, você tem filhos? Tenho, um casal. Um casal? Mas já estão todos formados, casados. Já tenho até netos. Tem netos? O neto tem quantos anos? Os netos, eu tenho um casal de netos que já estão, digamos assim, deve estar com seus 20, 30 anos, não sei exatamente, mas são netos que já estão formados, trabalhando, casados, e tenho, digamos assim, 4, mais 2 netos que são bem pequenos ainda, que estão crescendo. Sim. Ô Celso, o que motivou você a escolher a área da comunicação? Isso foi na época em que eu estava trabalhando na Secretaria de Abastecimento, né? na época eu estava trabalhando na Secretaria de Abastecimento e justamente eu queria... a minha formação anterior, eu sou engenheiro eletrônico. Então eu trabalhava com a área da comunicação no sentido de hardware, né, de equipamentos. Mas eu acompanhava todo o processo de comunicação, digamos assim, oral, coisas dessa ordem. E isso me interessou muito, mas mais do que a comunicação, o que me interessava mais era o marketing, né? Eu achava que o marketing, as estratégias de colocação, as estratégias que havia desse tipo de processo, me atraía como profissional. Então foi nesse intuito que eu resolvi seguir a carreira, né, nessa área da comunicação. Sim. Como é que você enxerga a evolução da comunicação? Olha, a comunicação mudou muito, né? Ela evoluiu de um estágio, digamos assim, primário, né? E cresceu, estamos na era digital, na era de redes sociais, e de alguma forma eu diria que vai mudar mais ainda, né? Com a inteligência artificial. Sim. Vai mudar totalmente. Agora, o que não muda, que eu acho que é muito importante, isso a gente sabe, é que a inteligência artificial é algo digital, é algo que você tem que saber trabalhar, né?
Mas as pessoas pensantes, as pessoas que têm que ser criativas, as pessoas que efetivamente têm que elaborar projetos, inovar, ainda são pessoas, né? Então, eu acho que nesse aspecto, qual que é a visão que eu tenho? É de que os profissionais hoje têm que começar a se preparar para essa novidade, como é o caso do meu amigo Fausto. Então, eu me lembro de você, Fausto, que dentro do campo da imprensa, né, de repente foi para o digital e agora está na área, digamos assim, rede social, televisiva mesmo. Isso é muito importante. Esse avanço que eu acho que é significativo. Sim, muito obrigado. O que mudou na forma com as empresas na área de comunicação estratégica, se é que houve, né? Sim. Hoje as empresas dependem muito da comunicação, por exemplo, da nova comunicação, da comunicação através de redes sociais, né? Existe uma teoria, um princípio em marketing, diz assim: a gente tem que procurar em busca dos clientes a teoria do funil, né? Então você entra dentro de um campo muito grande, extenso, e aí você vai utilizando uma série de estratégias para chegar em quê? Para chegar no consumidor. Se você conseguir chegar no consumidor e souber como ele pensa, como ele age, então você vai conseguir, digamos assim, persuadi-lo, vender o que você quiser. Até agora nós chegamos numa parte aqui, uma parte que eu diria assim, é uma parte de uma comunicação que saiu do geral para uma comunicação a nível de comunidade, mas não chegava na pessoa. Hoje não, né? Hoje, através das redes sociais, você chega no indivíduo, né? E agora, juntamente com essa conexão via inteligência artificial, você vai conseguir saber o que é aquela pessoa que está ali do outro lado da rua, né? Que você nunca viu na vida, mas se ele acessar a sua rede social em qualquer coisa e conseguir ser atraído por uma chamada sua, imediatamente você sabe o que ele pensa, né? Sabe o que ele pensa, o que ele gosta, e aí você vai poder efetivamente colocar o produto que você quer oferecer a ele. Celso Matsuda, você vê televisão? Sim, muito pouco. O que você prefere na televisão? Noticiário. Noticiário? Noticiário e documentários. Né? Eu assisto muito. Você vai me perguntar, não assisto programas, digamos assim, novela não. Programa esportivo também não, mas filmes, agora com essa possibilidade de você escolher filmes, é muito interessante. O cinema hoje está crescendo bem, né? O Brasil está indo muito bem. Cresceu muito. Então hoje nós temos efetivamente filmes para assistir, já mudou de figura. Em sua visão, quais são os maiores desafios da comunicação corporativa atual? Existe uma palavra-chave dentro da comunicação corporativa que é de empatia, de simpatia. E isso não vale somente para o público externo, vale interno, né, entre as pessoas, e vale principalmente com o público-alvo, que é o público que você quer vender o seu produto, que você quer oferecer. Mas essa seria no geral. Agora, talvez você esteja perguntando qual que é uma outra comunicação que está sendo muito difícil agora, né? Eu acho é a comunicação, digamos assim, por exemplo, com o governo, né? Essa comunicação com o governo acho que está difícil. Aí você vai perguntar qual a dificuldade. Eu acho que a grande dificuldade é o governo, né? O governo ainda não se adequou ao nível, digamos assim, de inteligência digital, ao nível de comunicação, digamos assim, persuasiva, né? Das empresas, digamos, das empresas privadas. Federal, estadual e municipal. Sim, em todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu acho que está havendo muita dificuldade. Por que continua sendo muito difícil a notícia boa ir para o ar? Sempre foi assim. Que coisa, não? Eu diria até, vou me atrever a dizer, é quase que psicológico, né? Nós somos atraídos pelas coisas ruins. Coisas ruins nos chamam a atenção, coisas boas a gente até muitas vezes ignora, né? E é o que nós estamos assistindo hoje. Hoje
todos os noticiários aí propagam em todos os níveis só coisas ruins, né? Dá a impressão de que nós estamos vivendo uma época terrível, né? Muito difícil. Olha, você não é o primeiro convidado que vem aqui e diz que a situação está mesmo muito difícil. O que você coloca como principal motivo? Eu acho que o principal motivo da comunicação em si é a mentalidade, né? Eu acho que, você veja só, se a gente pensar o que está acontecendo no nosso país, o que está sendo colocado como premissa primeira de toda essa confusão que está ocorrendo é uma disputa eleitoral, né? Aí você pergunta, por que o Trump está contra o governo brasileiro? Se a gente pensar bem, não há motivo efetivo para ser contra o Brasil, mas é porque ele apoia um candidato, digamos assim, potencial, que seria o Bolsonaro. Aí você pergunta, e por que de repente todo um poder, digamos assim, do um outro lado é contra o Trump ou é contra o Bolsonaro? Porque estão apoiando efetivamente o governo atual, que é o governo do Lula. Então a disputa é entre os dois. Se a gente pensar bem, o que está havendo nesse instante? Eles estão pensando em 2026. E o que você espera para 2026? Olha, o que eu espero eu tenho medo. Eu receio. Eu vou dizer o seguinte, Fausto, eu me lembro de uma época que o clima era mais ou menos esse. Vai ganhar esse ou vai ganhar aquele? De repente surge um cara que nem o Collor. Né? Surgiu o Collor. E ganhou a eleição. Aí começou outra vez. O Collor saiu e disputa novamente. Então esse ou aquele. E surgiu quem? Fernando Henrique. Aí todo mundo fala, não, mas Fernando Henrique não. Fernando Henrique foi uma surpresa. Né? Fernando Henrique foi uma surpresa. Também, de repente, ele surge de uma forma absoluta. E eu diria que até o próprio Lula foi uma surpresa. Ninguém acreditava que o Lula pudesse ganhar. A Dilma. A Dilma já era diferente, porque a Dilma já vinha dentro de uma conquista de prestígio do próprio Lula como presidente. Então, de repente, o Lula lançou a Dilma, tinha muito prestígio e deu quase certo. Agora, essas mudanças ocorrem em função disso, quer dizer, 2026, eu acho que não é o quadro que está aí. Esse quadro vai piorar, deverão surgir, até porque os dois candidatos, por incrível que pareça, Fausto, além de polarizarem toda a atenção, eu diria que os dois têm um problema que pouca gente comenta, mas eu comento seriamente, que é o problema da saúde. Eu acho que será que os dois estão em condições de fazer uma disputa novamente e uma disputa eleitoral que vai ser difícil, né? O próprio Lula, a saúde dele não vai bem, volta e meia está no hospital, o Bolsonaro, nem preciso falar, está internado, isolado na casa dele por conta disso. Então, eu diria que esse aspecto da saúde enseja que a gente começa a pensar em outros nomes. E dentre esses outros nomes, eu entendo que não deva ser esquerda ou direita. Vai surgir alguém do centro, que não seja nem esquerda nem direita, mas que deverá surgir. Espero que seja uma boa surpresa, se for o caso, e não como anteriormente já aconteceu no nosso país. Você está afiliado a algum partido? Não. E por que você saiu do PSDB? Porque eu fui nomeado secretário de governo, e naquela oportunidade o governo não pertencia, digamos assim, ao partido que eu estava. Então aí eu resolvi, por uma questão até uma questão de ética, digamos assim, sair do partido. Mas depois, posteriormente, eu não entrei em nenhum outro partido por causa da minha carreira acadêmica, né, dentro da universidade. Quais foram os aprendizados da gestão pública municipal que você levou em frente? Quais são os projetos em que...
Olha, outro dia eu fiquei pensando assim, se eu tivesse que relacionar que projetos eu me lembro da época, talvez o primeiro projeto que teve saiu numa página do jornal Estado de São Paulo outro dia, dizendo assim, o São Paulo está comemorando não sei quantos anos da Lei do Silêncio, né? Da Lei do Silêncio e o barulho agora é ensurdecedor. Então você não consegue mais ficar sossegado nas suas residências, porque agora tem bares, tem festas, tem negócio. Bom, a Lei do Silêncio foi da minha autoria, foi a primeira lei no país, né? Então eu me lembro assim com muito orgulho que foi um primeiro projeto aprovado pela Câmara. Claro, passou por uma série de discussões, mas essa que foi aprovada. Precisa ser renovada? Precisa. Mas eu diria que essa é. A segunda lei polêmica que eu criei também foi ligada ao aspecto da poluição, né? O que é o aspecto da poluição? São Paulo corria o risco de muitos incêndios. Muitos incêndios. E tanto é que é o Joelma, uma série de outras coisas. Aí um dia na Associação Paulista de Supermercados, eu fui participar lá de uma reunião, aí um deles falou assim, olha Celso, todo mundo fica falando de incêndio e tal, isso está nos preocupando uma coisa muito importante, o que é? É os incêndios nos supermercados. Eu falei, mas por que acontece nos supermercados de incêndio? Ele falou assim, porque estão jogando cigarro, fumando, jogando cigarro e jogam nos carpetes, coisas dessa ordem. Tinham que proibir, como na França, né? E na França é ao contrário, depois eles revogaram. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e eu percebi que proibido fumar era uma coisa que estava sendo disseminada no mundo inteiro. Aí eu também fiz a primeira lei. Então a primeira lei do proibido fumar também foi da minha autoria. Eu estou dizendo de projetos que teve repercussão pela cidade e posteriormente repercussão nacional. Mas existem outros projetos na área de urbanismo que eu apresentei, que foram apresentados, digamos assim, no decorrer da minha gestão, e que eu acho que aí seria relacionar uma relação muito grande. E você está pensando em se candidatar novamente ou não? Não, candidatar não. Agora é só executivo mesmo, né? Executivo, se for o caso também, né? Eu creio que hoje eu posso contribuir, como eu estou contribuindo hoje, como consultor em determinadas áreas. Eu estou levantando teses, né? Eu acho, por exemplo, que qual a minha tese hoje? Se fala muito em São Paulo a nível de precisa daquilo, precisa de outra coisa, mas eu acho que também São Paulo precisa pensar em mudança climática, né? Então existem problemas seríssimos hoje de poluição, sobre todos os aspectos, de ar, de mar, de água. Então eu acho que é nessa área que o governo tinha que atuar. E são poucos os vereadores, pelo menos, que se dedicam a esse tema, né? São tão poucos. Importante. São poucos. Como eu acho também que tem um outro tema. São Paulo, Fausto, ela tem que ser criada para ser uma cidade para viver com qualidade. E o que nós temos sentido hoje? Que ultimamente todos os últimos prefeitos, eles têm, digamos assim, se entusiasmado em grandes projetos, em grandes projetos de grande porte. Então, não é só em termos de mobilidade urbana, trens, tal, que são necessários, mas em projetos, digamos assim, até de edificações, de áreas de urbanização. Então, há um lançamento enorme aí de um grande espaço público na Marginal de Pinheiros. E na cidade inteira hoje existe construções, até falar chega, né, de obras, e não estão pensando na qualidade de vida. Então, aí envolve a mudança climática e envolve também as pessoas que vivem na cidade. Eu vejo sempre, Fausto, e eu vejo com muita dificuldade, os idosos, por exemplo, né? Os idosos, por exemplo, como é que eles podem andar pelas ruas de São Paulo? Não é só questão de segurança, é questão do próprio asfalto, da própria calçada. É tudo estragado, tudo podre. A gente fala nesse pessoal que vive, infelizmente, aí nas ruas, sem teto, etc. O que está faltando? Na verdade, está faltando abrigos, né? Está faltando um atendimento social mais de perto. O que está precisando fazer?
outro dia saiu também no jornal, foi publicado, de um repórter que fez uma pesquisa sobre quais são os maiores serviços de atendimento social, né, sob o ponto de vista médico, no mundo. Onde é que tinha bons exemplos? Você sabia que o SUS ganhou em primeiro lugar? O SUS. Ganhou em primeiro lugar. Eu falei, puxa, então nós... é elogiável. Então nós somos capazes, né? De Claro. repente, eu me lembro do Alcenir Guerra, né, que é o responsável, de repente ele foi capaz de criar um sistema, uma estrutura que está sendo um exemplo. Por que não fazer isso, né, do ponto de vista social? É viável, né? Agora, então, algumas coisas eu acho que foram importantes, né? Bolsa Família eu acho que foi muito importante, mas já está velho. Tem que ser substituído por alguma coisa mais agressiva, mais ampla, né? Você foi secretário nacional de habitação. Secretário nacional de habitação. Do Bolsonaro, né? Como é que foi essa experiência? Não, eu fui secretário nacional de habitação na época do Bolsonaro, antes do Bolsonaro chegar. Antes dele chegar. Como é que foi essa experiência? Foi incrível, né? Eu acho que essa é uma briga muito grande. Na época, lutamos para que houvessem recursos para construções de conjuntos habitacionais. Então, aí, com isso, houve um movimento tanto na área, recursos como pela Caixa Econômica, pelo Fundo de Garantia de Serviços, não eram suficientes, mas havia todo um programa, Minha Casa Minha Vida, foi quando entrei, que começou todo um trabalho bem amplo. Hoje está tendo dificuldades de recursos, mas ao mesmo tempo que tem dificuldades de recursos, que eu acho que isso tem que ser resolvido com o tempo, eu vejo uma outra possibilidade. Nós avançamos muito na área de construção. Hoje nós falamos em construção 5.0. Quer dizer, o custo da construção caiu bem, né? Como o custo da construção caiu bem, então mais recursos significa mais obras, significa mais casas, né? Eu acho que é esse o aspecto que a gente tem que dar mais atenção e que eu estou sentindo que ainda não pegou o arranque, né? Foi na época do Michel Temer? Então? Sim. Foi na época do Michel Temer. Foi na época do Michel Temer. É uma pessoa muito preparada, né? O Michel é muito preparado. Como é que você enxerga o futuro da política no Brasil? Eu confio que uma hora nós vamos sair dessa, né? Até porque nós somos um país muito grande, é uma população, eu diria que era jovem, continua sendo jovem apesar de tudo. O que está faltando é um negócio-chave, chama-se educação, né? Então, se a gente pensar bem, em toda a parte do mundo onde houve um crescimento, digamos assim, de país como potência, então é o Japão, Coreia do Sul, África, enfim, se a gente for analisar como é que eles começaram a crescer, o investimento foi na educação. Então eu entendo que é nessa área que tem que ser dado, digamos assim, a ênfase para o país começar a crescer, para o país começar a reagir, né? Com a educação, eu entendo que a própria população ela encontra esse caminho. Até porque quem elege, né, é o povo. Se o povo for educado, se for um povo consciente, um povo tranquilo, vai eleger representantes tranquilos e representantes conscientes. O que infelizmente não acontece hoje. Celso, quantos anos você tinha quando se elegeu vereador? 23, 24 anos. 23, 24 anos. Naquela oportunidade. Bem novo. Fui o mais novo na oportunidade. Foi o mais novo, né? Fui o mais novo na oportunidade e também fui mais votado. E foi mais votado. Naquela época tive 71 mil votos. Parabéns. 1972. Parabéns. Eu via de um movimento estudantil, então era diferente, né? Isso foi em 1972. 72. Em sua perspectiva, o problema da habitação no Brasil é causado por questões técnicas, falta de financiamento ou diálogo com a população? Falta de financiamento.
financiamento. As questões técnicas, eu diria que estão sendo resolvidas, né? Técnicas que eu digo é construções mais baratas, mais rápidas. Hoje você tem condições de construir uma casa de, vamos supor, de 50 metros quadrados em 2, 3 dias, né? E está mais barato, porque agora você utiliza recursos mais modernos. Agora o que falta é pagar. Pagar esse tipo de... Então, o que a gente sente é que existe muito investimento em grandes edifícios, em grandes projetos, e está faltando justamente recursos para investir nessa área da habitação popular. Eu estou mostrando aqui o portal do nosso Orbis News, Celso. Sim. E é esse portal aí que está aguardando o seu artigo. Obrigado. São artigos de pessoas conhecidas, alguns notáveis, empresários, médicos, dentistas e por aí afora. Você está vendo ali, nesse caso, Ricardo Teixeira, que é o presidente da Câmara. Isso. Hoje, né? E convido você novamente para escrever alguma coisa para o Orbis News. Para a gente ficar mais perto. Claro, mas eu pretendo sim, eu pretendo escrever, até porque, Fausto, eu tenho uma admiração muito grande. Acho que eu acompanho toda a sua performance, a sua carreira como comunicador, né? E também como gestor, né? Porque eu sei que você foi um grande gestor. 2 vezes eu tive, uma no Estado e uma na Prefeitura. Só que a área era mais amena, que é esporte, né? Não, mais amena não. Eu acho que a única área muito importante e que, na minha opinião, hoje é o grande destaque. Se a gente ainda tem um grande destaque lá fora, é na área de esportes, né? Isso a gente pensa, como é que pode, né, ser campeão mundial disso, daquilo, pô, graças aos esportes. E lá na Secretaria Municipal tem um centro esportivo enorme, que prepara atletas mesmo de grande rendimento, né? E é um trabalho muito bem feito lá. O centro esportivo tem um diretor para cuidar só dele. E é dentro da Secretaria, ali na esquina da Ibirapuera com a Rubens Berta. É ali mesmo. Como é que você vê as fake news? Então, você sabe que uma das áreas que eu desenvolvo pesquisa, até como professor e pesquisador acadêmico, é justamente como aproveitar melhor o IA, inteligência artificial. E outro dia um jornalista que é estudioso do assunto, ele me fez uma pergunta: se você pudesse utilizar o IA, o que você faria, por exemplo, para combater a fake news? Eu falei, hoje a possibilidade de você combater a fake news com o IA é muito grande, né? É muito grande. Por quê? Porque o IA permite que você faça toda uma varredura, digamos, em tudo quanto for notícia no mundo inteiro, e em tudo que existir, quer dizer, é pouca coisa. Então, em poucos segundos, ela pode dizer, isso não tem comprovação. Blindar a fake news. Então, de repente, isso não tem comprovação, isso não tem performance. E te dá essa informação. Ao dar essa informação, você percebe, olha, realmente esse assunto foi inventado, esse assunto não teve esse processo. Então, o fake news tende a acabar, né? Eu acho que o fake news tende a acabar no sentido que nós estamos falando aqui agora, assistindo a todo lugar, muitas mentiras, muitas coisas dessa ordem. O que vai ocorrer são as mentiras se tornarem verdades, né? Eu acho que esse é o temor que a gente tem, que é a influência, né, de que isso possa ocorrer. Mas eu acho que o fake news hoje, atualmente, é algo que incomoda, volta e meia provoca problemas, não só dissidências familiares, mas isso vai avançando até a nível de governo, né? Se a gente pensar bem, o governo hoje está brigando um com o outro por fake news, né? Tudo começa com fake news. Então, você entende que as redes sociais atrapalham um pouco também, né?
Então, atrapalhava. Eu acho que agora pode ajudar. Não com o fake news em si, mas dentro do fake news com a ajuda de novas tecnologias. Uma delas é a utilização da inteligência artificial, é justamente criar um programa, assim, criar um programa assim, eu vou desenvolver um programa, né, para verificar se essa notícia é fake news ou não. Dentro do campo da inteligência artificial, isso é viável tecnicamente, é viável teoricamente, é uma questão não sei se já existe, eu acredito até que existe algum órgão de governo ou em algum país ou mesmo algumas empresas que já tem isso, que de repente consegue detectar se uma determinada notícia é fake news ou não. Agora, aí você vai perguntar o que é mais difícil? Não é detectar, é acabar com fake news. Na hora que o fake news vem, dissemina, enquanto não se sabe se é verdade ou não é verdade, bom, aí descobre que é mentira. Como é que elimina? Como é que nós vamos percorrer todas aquelas pessoas que foram enganadas, digamos assim, de repente, olha, aquilo é um erro, né? Esse é o grande problema que eu acho. Esse é o grande problema. Você foi presidente do CEAGESP, que é uma enormidade, né, na área de abastecimento. Isso. Como é que foi essa experiência sua? Foi muito grande. A CEAGESP eu conhecia antes de ser presidente, né? Para mim foi uma coisa interessante. Meu pai trabalhava na CEAGESP como agricultor. Ele representava uma cooperativa lá dentro, tinha uma cooperativa. E eu várias vezes, como estudante universitário, ia ajudar meu pai de madrugada, coisa só. Então eu consegui entender bem o âmbito de... Tomar sopa de cebola. Nossa Senhora, naquela época é uma delícia, né? Então, eu vivi bem esse ambiente. Mais tarde, quando eu fui guindado aí ao governo, eu passei por um segundo estágio. Eu fui estagiário, né, como engenheiro, estudando, dentro da CEAGESP. Então, eu tive a oportunidade de entender muito bem a logística, de como é que funcionava toda uma política de abastecimento no país, né? O que me permitiu mais tarde ir até para o Ministério, né, de Política Agrícola. Eu também fui secretário nacional de Política Agrícola. Então, dentro dessa ideia, dentro da CEAGESP, quando eu fui eleito, quer dizer, fui nomeado presidente da CEAGESP, eu tive a oportunidade o meu orgulho foi de modernizar o processo, né, de ter a oportunidade de fazer a modernização do processo, de colocar aquilo numa fase comparável aos grandes mercados do mundo, né, aos grandes mercados do mundo. Então, aquilo funcionava maravilhosamente bem. O país mudou, né? O país mudou, as formas de comercialização mudaram. Igual a CEAGESP existia num determinado momento em todo o país, o grande precursor, o responsável por aquilo funcionar bem, foi o ministro Delfim Neto. O ministro Delfim Neto controlava na época a SUNAB, né? Estava subordinado a ele. SUNAB. E ele conversou conosco, com todo mundo, como é que ele podia fazer. Ele falou assim, olha, nós não podemos tabelar. Tabelar é algo que não é normal. O que a gente pode fazer é ajudar a política de mercado mesmo, aumentar o consumo, né? Mas aumentar também a oferta. Então, como é que se faz isso? É verificando. Tem que plantar mais para aumentar a oferta, e aumentando a oferta, evidentemente, barateia naturalmente, em função do mercado, o custo do produto, e a população pode adquirir com mais tranquilidade. Era mais ou menos a chamada política de abastecimento, né, do país, que foi idealizado na época do Delfim, né? Funcionou muito bem, mas agora já tá mudando tudo. E a SUNAB? A SUNAB não tinha mais razão de ser, né? Porque a função da SUNAB era tabelamento. Toda aquela estrutura passou por uma outra que se chama CONAB. A função da CONAB é justamente fazer a política de abastecimento. A política de abastecimento é trabalhar com estoque regulador, né?
política de estoque regulador, armazenamento, incentivar a produção, trabalhar com a política de preços, inclusive para efeito de exportação e de consumo interno. Enfim, veja o que aconteceu agora. O governo também foi deixando isso de lado, né? O tempo foi deixando. Hoje a Conab existe, mas praticamente parada. Esvaziada. Antes estava no mundo... a política de estoque regulador não existe, tanto é que agora aconteceu, né? Estourou agora na questão desde o início do ano, o final do ano passado, o aumento dos preços de alimentos, né? E aí, de repente, fala, não, por que o feijão aumentou? Porque está faltando feijão. Pô, então, não adianta fazer política de plantio. O feijão não nasce de um dia para o outro, né? E coisas dessa ordem. Então, a falta de uma política preventiva, uma política de estoque regulador, uma política capaz, digamos assim, de prever que pode faltar feijão o ano que vem, que pode a demanda de arroz está aumentando por conta disso, daquilo, e você intervir com auxílio na área de produção. Então, produzir mais, mas está sobrando, então vamos colocar no estoque regulador, deixar isso nos armazéns, armazéns que eram do governo, coisa dessa sorte. Isso é política, isso é estratégia, isso é ciência, né? Eu diria. Você percebe que isso não existe mais, fica no improviso. O governo falou que ia mandar plantar mais feijão, que ia reduzir os preços da comida, não aconteceu nada até agora, né? Está tudo muito caro, né? Pelo contrário, a inflação está aumentando, a inflação está aumentando, os juros estão aumentando, então há uma carência muito grande desse produto. E vai piorar agora, né? Ou não, né? Todo mundo perguntou, com esse negócio de tarifas. Tarifas. Em alguns casos vai auxiliar, vai sobrar comida no nosso país, mas vai colocar alguns milhares de trabalhadores de campo numa situação difícil. Eles vão ficar numa situação difícil. Não vão produzir, não vão conseguir vender. Bom, vai ajudar a população a baratear essa comida? Vai. Ótimo. Compensa aqui. Mas essas pessoas vão poder comprar com o quê? Porque muitos trabalham no campo. Como é que faz? Né? Como é que faz? Então, o que você faria para a alimentação desse pessoal que mora na rua? Eu criaria, eu faria o que se faz hoje na área da SUS, do SUS. Você teria que ter uma política de apoio, de apoio de retirar essas pessoas da rua e colocar eles pelo menos num abrigo, né? Comida, coisas dessa ordem, e fazendo com que, cuidando da saúde deles e principalmente incentivando muito o que a gente chama de empreendedorismo. Pô, eles precisam aprender a trabalhar, aprender toda uma política social. Agora, até porque para cuidar das crianças, hoje as escolas, nós temos investimento nessa área, né? O que não tem é emprego, muitas vezes. Se bem que um dos grandes problemas aqui em São Paulo, nessa área dessas pessoas que estão na rua, é o tráfico, é a droga, né? Então, esse é um Principalmente, então. Esse é um problema seríssimo que tem que atuar em paralelo. Então, existe uma série de providências que tem que ter. O que não resolve é o que está se tentando fazer hoje. Simplesmente tirar da rua, né? Para dizer, agora está limpo, daqui a pouco estão voltando tudo outra vez. Eles só estão mudando de lado. Né? E eles se espalharam, né? Se espalharam. Então, hoje todo mundo fala, a Cracolândia não existe mais. Sim, mas agora tem lá nos bairros, tem nos centros, tem nas marginais. Eles estão invadindo, pouco a pouco estão invadindo todos esses lugares. Agora é um problema de difícil solução, né? É difícil, né? Não existe... Muitos não querem continuar lá, não querem saber de horário, de coisa, né? Não é fácil, mas eu acho que o governo tem que ser persistente nesse processo. É um problema social grave, claro, e que não pode ser desprezado, não. Até porque é muita gente, né?
Na sua visão, agora falando de comunicação, quais são os principais erros que candidatos cometem ao se comunicar com os eleitores? É que eles não conhecem o que o eleitor quer. Não é? Então, muitas vezes, essa comunicação é porque eles não conversam. Não é? O candidato, ele tem que conhecer o seu eleitorado, ele tem que estar junto ao seu eleitorado, ouvir os seus anseios, né? E priorizar as suas atividades na solução das dificuldades, dos anseios da sua população. Agora, o que está acontecendo hoje na política? Os políticos, alguns, não todos, né, estão se elegendo e estão pensando em si mesmos, né? Estão pensando em nomeação de parentes, de cargos, em emendas para redutos eleitorais. Que é uma fortuna, né? É uma fortuna. Então a gente está vendo aí toda hora situações, digamos assim, até ridículas, né? Que o Congresso aprovando leis que a gente nem imagina que eles pudessem aprovar, eles estão aprovando, né? Aumento de salário, coisa só. Puxa, vai lá para o povo, né? Vai lá no povo, tem que conversar o que o povo efetivamente está precisando, né? Ele está precisando. Então o que a gente vê nos jornais é justo uma briga em função do IOF? Só que IOF é uma coisa de empresários, é algo de negócios, né? Não, vamos pensar mesmo aqui embaixo, né? Aqui embaixo, o que está acontecendo? Falta emprego, né? Falta emprego, falta desenvolvimento, falta estímulo, digamos assim, à produção. Eu acho que é dentro dessa área. Pelo que você está falando, nosso país está indo de mal a pior, né? Infelizmente, nesse momento, sim. Né? Eu espero que tudo isso aí que esteja ocorrendo sirva de alerta, de disposição, de disposição para mudar. Celso Matsuda, que tipo de abordagem funcionaria melhor hoje com o eleitor brasileiro? É conversar. A conversa mesmo. Conversa. Conversar e não tentar fake news, né? Tentar vender uma imagem. Eu sinto que aquele político que para ganhar votos tinha que ir até o seu reduto eleitoral, conversar com a população, bater papo, sentir o que ele está, acabou, né? Hoje vai mais pelo celular, né? Hoje não, redes sociais faz isso, ele nem sabe o que está acontecendo do outro lado. Exatamente. Então, na verdade, ele conta com bons profissionais que conseguem chegar levando ou não fake news, né? E de repente, então, a comunicação faz com que se perca a autenticidade. O que você considera como sua maior realização profissional desse período todo de andanças que você teve? Por incrível que pareça, foi um exemplo. É uma coisa muito simples, né? E que falo com muito orgulho. Sabe que na Câmara Municipal houve uma época que todos os políticos tinham direito à aposentadoria. Então, 2 mandatos ganhavam aposentadoria em tempo integral. Então, após os 2 mandatos, podia justamente ganhar o salário que ganhava como vereador, né? Eu e mais 2 ou 3 pessoas, vereadores, inclusive, acho que um deles nós estávamos falando aí antes do programa começar, que foi o Brasil Vita. Eu me lembro até hoje que eu, Brasil Vita e mais um vereador que eu não me lembro mais, ele já faleceu, publicamente, no dia em que disseram que nós tínhamos esse direito, nós renegamos, nós renunciamos, né? Renunciamos a esse direito e dissemos que éramos contra a esse tipo de processo. Alguém pergunta, puxa, mas eu me lembro até hoje que uns 2, 3 anos depois, um dos meus colegas vereadores falou, você é um trouxa. Que nomes você se lembra com mais carinho da sua época lá na Câmara Municipal? Vereadores. Brasil Vita. Brasil Vita? Tinha o Toninho Sampaio, não é? Sim, só que o Toninho faleceu antes, né? Antes.
Antes, ou ele saiu antes. Mas o Toninho também foi um grande companheiro. Mas eu tinha mais acesso ao Brasil Vita, né? Sim. O Brasil Vita, ele era um paizão. Ele foi o decano dos vereadores. Exímio... ele fazia discurso com uma facilidade enorme. E ele, por algum motivo qualquer, pegou uma amizade muito grande, um carinho por mim. Ele tinha um filho único. Mas ele me chamava de o filho japonês que eu não tive. E ele utilizava esse termo em qualquer solenidade. Então eu tive um carinho muito grande por ele. Olha só. Ele frequentou várias vezes o Gente que Fala. O Gente que Fala tem 24 anos no ar, né? Isso aí, então... Só agora a gente mudou o formato. O que a cidade de São Paulo representa para você? Bom, para mim representou tudo, né? E representa tudo. Aqui que nasceu, os meus filhos nasceram aqui, me formei aqui. Como eu disse anteriormente, eu fui um dos primeiros paulistanos a ser eleitos vereadores para essa cidade, né? Amo essa cidade de uma forma. Vejo que apesar de muitas dificuldades, ela cresce bem. Ela cresce bem, tem condições de crescer. E eu vejo que tem uma juventude aí muito boa, se amarrando nessa cidade, brigando por essa cidade. Eu acho que é esse espaço, por acreditar que São Paulo tem jeito, que eu continuo, digamos assim, muito animado. Existe alguma causa que você gostaria de resolver em São Paulo? Sim. Eu gostaria de resolver o problema da mudança climática. Aí você vai perguntar, mas o que tem que ver a mudança climática com você? Comigo talvez eu não seja beneficiado, mas meus filhos, meus netos, a geração futura, sim. Né? E não só vai ser beneficiado, como vai permitir que São Paulo cresça mais ainda, né? Então, eu acho que hoje esse é um assunto que me preocupa muito, faz parte da minha pesquisa, faz parte da minha atuação quase que diária. Eu espero escrever alguma coisa a esse respeito para o seu jornal. Que bom, que bom. Ao longo da sua trajetória, Celso, você teve algum mentor ou figura pública? Você já falou, deve ser o vereador... Brasil Vita, né? Eu tive uma pessoa que na verdade, me deu muito apoio. Acho que um foi o Laudo Natel, né? Acho que o Laudo Natel, o filho dele também estudava dentro do Mackenzie, então eu tive a oportunidade. Ele convidou a Esther de Figueiredo Ferraz, então reitora do Mackenzie, para ser a secretária de Educação. Então, essa me permitiu uma aproximação muito bem com o Laudo. Então, eu mais ou menos senti como é que o Laudo conduzia o processo político, né? Totalmente diferente, né? Então, eu tenho dentro do governo, há algumas pessoas que realmente me chamaram a atenção. Uma delas foi com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que foi o Mário Covas, né? O Mário Covas também realmente foi uma pessoa que muito firme. Várias conversas que tivemos dentro do Palácio. Ele chamava a gente lá no Palácio e ficava batendo papo e conversando sobre diversos assuntos. A maneira como ele realizou muitas coisas aqui importantes. Ele realmente foi uma liderança que quando o Bruno entrou, o Bruno, que foi agora o prefeito de São Paulo, eu fiquei muito feliz de que, de repente, as coisas iam caminhar. Mas aquela história, o Bruno, infelizmente, faleceu. Por essa ninguém esperava, né? Não. Moço forte. Ele começou a falar no programa Gente que Fala, anos atrás. Ele tem 24 anos. Quando a gente tinha 2 anos, ele começou a participar do programa, né? E aí foi se desinibindo. Então, a gente fica muito satisfeito por isso, porque fizemos um pouquinho a parte da história dele, né? Participamos, né? O que você costuma fazer no tempo livre? Leio muito e eu gosto muito de
De ler. A coisa que eu mais faço, mas hoje, em função das minhas próprias condições físicas, eu comecei agora a praticar muito, praticar muito esporte. É o mais seguro, né? É mais seguro. E caminhar, por isso que eu reclamo aí das calçadas de São Paulo, dos jardins, dos parques, a falta de parques, ou seja, pensando muito na longevidade, né? E pensando na longevidade, então eu começo a verificar o que falta, digamos assim, para as pessoas que hoje estão, as pessoas 60 a mais, vai? Que de repente passa pela rua. Tem que ter um espírito. São Paulo é muito bom, tem lugares imensos que a gente pode trabalhar. Afinal de contas, a calçada é responsabilidade do morador ou da prefeitura? Hoje é da prefeitura. Mas eu acho que devia mudar. Eu acho que deveria ser meio a meio, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos a calçada em frente, digamos assim, à edificação. Mas não sei se esse seria a melhor forma. Mas eu acho que a calçada, assim como a via, né, a via de tráfego, é da responsabilidade da prefeitura. Uma das coisas que a gente vê aí, principalmente aí na Avenida Santo Amaro, é o enterramento de fios, né? Porque há uma vergonha isso para São Paulo, né? Tanto fio no meio das árvores. E tem uma obra lá na Avenida Santo Amaro que faz quase 4 anos que não para. É um trabalho esse de enterramento de fios, de cabos, né? A gente sabe que isso é demorado mesmo, né? Mas a Avenida Santo Amaro deu certo no primeiro trecho. Vamos ver se agora segue, né? Claro. E também tem que ser uma política em conjunto, digamos assim, com os concessionários, né? Se a gente pensar bem aí, concessionário de energia, de todos esses que utilizam cabos aéreos, coisas dessa ordem, tem que ter um acordo, tem que ter uma orientação, uma diretriz, né? Antigamente era estrada de Santo Amaro, né? Era estrada. Para ir para Santo Amaro demorava, né? Demorava. Era uma cidade, né? Era cidade. Tem muitas ruas lá em Santo Amaro que tem ruas repetidas aqui na cidade. Eu passei uma grande parte da minha vida em Santo Amaro. E foi lá que eu conheci o Marim, que faleceu esses dias aí. Celso Matsuda, eu fiquei muito feliz com a presença sua aqui no nosso podcast e queria que você agora dissesse mais alguma coisa. Não, eu que agradeço. Faz um bom tempo que eu não discuti esses assuntos e para mim foi uma alegria poder bater um papo contigo, Fausto. Isso mesmo. Eu gostei muito da sua presença, porque a gente é amigo, mas não se vê sempre, né, Celso? Verdade. Só se vê de vez em quando. Então, firme aí. Agora vamos nos ver mais, se Deus quiser. E ao nosso espectador, o meu muito obrigado. Como vocês sabem, a gente sempre traz pessoas aqui que têm conteúdo e aí a gente aprende muito também. Muito obrigado e até a próxima.